Olá, queridos irmãos, a graça e a paz. Nós estamos aqui no mais um Desperta Colonial. Eu sou o pastor Augusto César, da PIB de Jacutinga, aqui no sul de Minas Gerais. Que privilégio falar com você nesta manhã no Desperta Colonial. Como de costume, nós estamos aí aprendendo e refletindo sobre uma série de mensagens chamada mutualidade. E o tema de hoje que nós teremos é exortai-vos uns aos outros. E eu gostaria de te convidar a lermos a palavra de Deus em Hebreus capítulo 3, versículo de número 13, que diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A exortação ela é necessária para a vida cristã. E por meio dela, da exortação, temos o privilégio de crescer e o privilégio de amadurecer. Muitas vezes nós olhamos para esse imperativo, a exortação, de uma forma muito ríspida. Muitas vezes nós olhamos esse imperativo, que é a exortação, de uma forma distante. E na verdade, meus queridos, quando nós somos exortados, biblicamente falando, esse processo de exortação nos promove ou deve promover um crescimento e também o nosso amadurecimento espiritual. Muitas vezes nós somos confrontados, muitas vezes nós somos exortados, às vezes nós ficamos até desanimados, mas na verdade quando esse exercício de exortação ele parte do preceito bíblico, nosso objetivo com tudo isso é a edificação, inclusive como já foi falado em oportunidades anteriores sobre esse imperativo, edificar-vos uns aos outros. Mas o tema de nosso hoje é a exortação. E quando nós paramos para pensar nisso, a pergunta que fica é: qual é o propósito da exortação? Nós temos aí pelo menos 3 que nós podemos observar e aprender nesta oportunidade. O primeiro deles é apresentar o homem perfeito. E eu te convido em abrir em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 17, que diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando nós olhamos a palavra de Deus e fala o homem perfeito, não quer dizer que a nossa essência é uma essência perfeita. Nós temos que lembrar que a nossa essência ela é pecaminosa. Ou seja, nós pecamos todos os dias, deliberadamente, consciente ou até mesmo não intencional, nós cometemos pecados. E quando fala sobre o homem perfeito, fala do homem regenerado, do homem segundo o coração que já foi transformado e passou pela regeneração, passou pelo novo nascimento. E quando isso acontece, a própria palavra de Deus em 2 Timóteo 3 fala assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, isso que Deus promove no nosso coração através da exortação é para que nós sejamos aptos a realizar aquilo que Ele deseja. Ou seja, Deus trabalha no nosso coração, Deus trabalha na nossa vida para que nós de alguma forma sejamos usados para ministrar em outras vidas, ministrar a outras pessoas. Assim como Deus usa a sua palavra, usa homens dele para ministrar em nossos corações e exortar os nossos corações, o desejo também de Deus é que através deste processo nós sejamos habilitados para a boa obra que Ele tem para você, para mim, para cada um de nós. O segundo propósito da exortação que nós podemos observar é o seguinte: aplicar as verdades do cristianismo.
Quando nós olhamos Hebreus capítulo 12 e 13, nós lemos ali no início Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13, nós iniciamos com o versículo 13. Mas olha, vamos observar então novamente Hebreus capítulo 3, versículo de número 12 e 13, que diz assim: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha só que interessante. No versículo anterior, o versículo 12, fala que desta forma: jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. E esse coração de incredulidade é um coração de afastamento de Deus. As pessoas que não creem num Deus vivo, não creem na criação, elas estão afastadas de Deus. E muitas vezes nós precisamos entender que o propósito da exortação não é de nos afastarmos de Deus, mas é de nos aproximarmos de Deus. Este é o principal propósito. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós somos cada dia mais ministrados, ensinados, e nós crescemos no conhecimento dele, no conhecimento da sua palavra. Quanto mais nós andamos com o Senhor, mais nós conhecemos da sua graça, da sua justiça, da sua sabedoria e soberania. É verdade. Quando nós nos permitimos ser exortados, certamente nós somos tratados, nós somos levados a um nível um pouquinho mais espiritual. E esse é o desejo de Deus. Por isso que é necessário, porque quando nós passamos por esse processo, o próprio versículo 13 diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Ou seja, ao passo que você exorta uma pessoa, também você pode ser exortado pela mesma ou por outras pessoas. É importante que nós tenhamos um coração ensinável e aplicável àquilo que a palavra de Deus nos ensina. E o terceiro propósito que nós podemos encontrar também, não só apenas 3, existem vários outros, mas para esta oportunidade, é encorajar as boas obras. Vamos ver então 1 Timóteo, capítulo de número 6, 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículos de número 17 e número 18, que diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Olha só que privilégio. Muitas vezes, as pessoas que têm um bom poder aquisitivo se isolam, se afastam da sociedade, ou até mesmo o seu convívio social são com pessoas ao seu nível, ou até mesmo acima do seu nível econômico e social. E quando a palavra de Deus fala em 1 Timóteo, fala que nós devemos exortar essas pessoas também, para que eles também sejam estimulados na prática das boas obras. Existem muitos irmãos que exercem esse ministério, fazem esse tipo de prática ou de exortação, mas isso deve ser feito com sabedoria, deve ser feito com eloquência, deve ser feito com mansidão e muito amor. Por quê? Porque tais pessoas, dependendo do seu nível de compreensão, elas se colocam em posição superior. Mas nós precisamos entender que em Cristo, no corpo de Cristo, nós somos um. Ou seja, não tem melhor ou pior, mais ou menos, nós somos um.
Em Cristo nós somos nivelados, porque Deus nos ama de forma incondicional e de forma igualitária. Por quê? Porque Ele deu o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E eu quero concluir da seguinte forma: nós somos exortados como membros da igreja a abandonar o orgulho e a viver a servir juntos na unidade. Nossa atitude deve ser igual à de Jesus. Nós devemos exortar em amor, conforme Efésios, capítulo de número 4. Deus, Jesus, Ele sabia fazer isso com muita destreza, com muita sabedoria. E nós precisamos olhar para Jesus, identificar as suas atitudes, ter Ele como referência e padrão para as nossas vidas, para que nós possamos praticar assim como Ele nos ensinou. Que Deus te abençoe grandemente. Foi um privilégio, foi um prazer poder estar contigo nesta oportunidade e juntos caminharmos acerca da mutualidade, hoje com o tema de exortação. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima, se Deus assim permitir.